José e Irlane estão casados há 11 anos. Irlane tem 36 anos. Os dois estão enfrentando alguns problemas no casamento e têm uma filha de 12 anos chamada Juliana. Os dois tiveram uma vida difícil. Irlane sentiu que seu marido a deixou de lado ao longo dos anos e ele parece não se importar mais com ela. Desde os 8 anos, Irlane teve que lidar com a rejeição da própria família. Isso se deve ao fato de que um dia, quando ela brincava com seu irmão mais novo, Antônio, que tinha apenas 5 anos, ele faleceu em um acidente. O menino soltou a mão de Irlane e correu para o meio da rua enquanto eles empinavam pipas na rua de casa. Um veículo acelerou muito e atropelou Antônio. O menino não conseguiu resistir ao impacto e acabou morrendo. Os pais de Irlane a culparam por isso, sem pensar que ela tinha apenas 8 anos. Ela cresceu como filha única sem receber amor de seus pais. Sempre que podia, a mãe tentava contar a Irlane o quanto desejava a chegada de Antônio e que agora não tinha mais nada. O pai olhava para Irlane com tristeza e desprezo. Irlane teve uma compulsão alimentar por muito tempo. Ela comia para evitar experimentar suas emoções. Ela comeu menos desde que entrou na faculdade em outra cidade, liberando-se da pressão familiar. Ela perdeu muito peso depois disso, mas ela sempre teve a lembrança de ser uma criança gordinha e de ser desprezada por anos e bullying. José nasceu em uma família rica e teve tudo o que queria. Mesmo tendo muito amor dos seus pais, sentia que estava sempre competindo com Rodolfo, seu irmão 4 anos mais velho. Rodolfo sempre recebia elogios dos pais por seu comportamento exemplar e boas notas na escola. José cresceu e continuou sendo mimado ao longo da vida, mesmo que ele não reconheça. Ao ver os sucessos do irmão, ele se sentia mal porque acreditava que Rodolfo estava recebendo algo que devia ser seu. Mesmo que o irmão não tivesse sentimentos negativos, José continuava tendo uma briga constante com Rodolfo. José fez tudo o que pode para prejudicar Rodolfo em todas as oportunidades que teve. A resposta do irmão nunca foi a mesma, pois não precisava, os pais e a vida se encarregavam de ensinar a José. Rodolfo, por outro lado, nunca escondeu sua preocupação com o destino do irmão. Seria difícil para ele encontrar alguém que pudesse lidar com seu gênio. Rodolfo pensou que José tinha mesmo muita sorte quando conheceu Irlane, que era a noiva do irmão. Como ambos tinham problemas com a família, Irlane e José se conectaram imediatamente quando se conheceram na faculdade de administração. No começo, José relutava em assumir o interesse amoroso que sentia por Irlane, então eles foram amigos por alguns anos. José, de 37 anos, sempre foi um homem desejado e atraente. Embora seja uma mulher linda, Irlane não atende aos padrões. Ela tem cabelos escuros e cacheados, olhos castanhos claros e nunca foi tão magra quanto as outras mulheres. José já havia feito muitas escolhas amorosas antes de Irlane, apesar de não ser considerada a mulher mais bonita entre seus colegas de faculdade. Por outro lado, o rapaz se interessou por Irlane devido à maneira como ela sempre o ajudou e às longas conversas que tinham. Eles começaram a sair um dia e começaram a namorar, mas ele ainda parecia se esconder das outras pessoas. Irlane descobriu que Juliana estava grávida quando os dois estavam quase se formando. A princípio, José ficou chocado com a notícia, mas ele foi se acostumando com a ideia de ser pai com o tempo. Ele pode ajudar Irlane a emagrecer um pouco depois de dar à luz, quem sabe, dar um banho de loja. Ele gradualmente abandonou a ideia de formar uma família com aquela mulher que foi sua melhor amiga e apoio durante a faculdade. Após a formatura, eles se casaram e se mudaram para morar em uma casa doada pela família de José. A primeira vez que o casal se casou foi tranquila. No entanto, à medida que os meses da gravidez passaram, José não conseguia mais esconder seu descontentamento com o peso de sua esposa. Sempre que sentia o olhar de reprovação no rosto do marido, Irlane ficava nervosa e tentava comer menos. Mas sua compulsão alimentar voltou rapidamente. Irlane acabava comendo tudo quando José saía para trabalhar na empresa de sua família. Em meio a tanta incerteza e tristeza, a comida servia como um porto seguro. Para piorar, Irlane se sentia muito sozinha porque os dois foram morar na cidade da família de José depois do casamento. As poucas amigas que ela tinha feito na faculdade também estavam longe. Desde que voltou para sua cidade natal, o marido quase nunca ficava em casa. Em vez disso, frequentava frequentemente alguns amigos ou frequentava barzinhos. A família de Irlane mandava mensagens ocasionais durante feriados, como Natal, mas deixava claro que não a visitariam. Irlane ouviu dos pais nas poucas vezes em que ligou por telefone que eles não a visitariam e que eles esperavam que ela cuidasse do filho mais do que do irmãozinho. Irlane ligou para sua mãe para pedir que ela viesse para ajudá-la com a criança quando estava perto de dar à luz.
A mãe então lhe disse que não iria, nem no parto nem em qualquer outro momento. A mulher ficou irritada quando disse que Irlane era mesmo uma tonta e perguntou se ela nunca percebeu o quanto desprezava seus próprios pais. A mãe continuou dizendo que pensou que Irlane havia golpeado José com a barriga, mas que se arrependeria logo. Seu pai não a queria, nenhum homem seria capaz de amá-la. Ao ouvir aquelas palavras, Irlane sentiu uma forte pressão na barriga e começou a passar mal. Ela ficou preocupada e ligou para o trabalho de José quando estava sozinha em casa. O esposo havia saído da empresa há mais de 2 horas. Se fosse direto, levaria no máximo 20 minutos para chegar em casa. Isso indicava que ele não tinha retornado para casa e nem estava programado para partir tão cedo. Ao perceber que Irlane precisava de ajuda, a secretária que a atendeu acabou passando o telefone para Rodolfo. O irmão de José abandonou tudo o que tinha e correu em seu socorro quando ouviu que sua cunhada estava no chão, sem conseguir levantar e com fortes dores. Rodolfo permaneceu com Irlane o mais longo possível, enquanto Juliana nasceu com problemas respiratórios e precisou ser entubada. José chegou ao hospital muitas horas depois do nascimento da filha e estava com um forte cheiro de álcool e perfume barato. O olhar do esposo de quem estava na farra foi identificado por Irlane. Ela o via com aquele olhar por anos, sendo apenas sua amiga. José se desculpou com lágrimas nos olhos e jurou que mudaria para a esposa. Rodolfo escolheu liderar a filial da empresa familiar em outro país alguns meses após o nascimento de Júlia. No entanto, ninguém da família sabia que ele havia tomado essa decisão. No entanto, era cada vez mais difícil para ele esconder que não via Irlane apenas como sua cunhada. Rodolfo, assim como os outros membros da família, pensou que José estava comprometido a mudar sua atitude com a esposa. No entanto, a boa conduta de José não durou mais de 1 ano. Em pouco tempo, ele voltou a sair com outras mulheres e revelou que não se sentia mais atraído por Irlane. Os anos foram passando para aquela mulher como um castigo eterno. A cada ano, Irlane engorda um pouco, e agora que Juliana tem 12 anos, ela pesa mais do que sempre pesou. Embora seja uma mulher muito bonita, Irlane está presa na forma como seu marido a vê. José lhe mostra diariamente que a despreza e não a considera a esposa que gostaria de ter ao seu lado. Irlane tenta regularmente reconquistar seu marido comprando roupas novas ou se produzindo. No entanto, tudo isso é inútil. Irlane escolheu um vestido vermelho decotado no seu último esforço. José teve uma crise de riso quando chegou em casa e viu a esposa usando aquela roupa. Sem parar de rir na frente da filha deles, ele olhava para Irlane. Irlane perguntou ao marido que era tão divertido depois de 2 minutos de riso descontrolado. José lhe disse com dificuldade de parar de rir que era engraçado a tentativa patética dela de parecer uma mulher bonita. Ele admitiu que, durante a faculdade, olhou para ela com outros olhos, mas nunca a achou bonita o bastante para usar um vestido como esse. José destilava todo tipo de comentários negativos para a esposa enquanto falava com um tom suave, como se estivesse tentando ser gentil. Ele prosseguiu dizendo que Irlane deveria saber que o mundo tem 2 tipos de mulheres. O primeiro grupo é composto por mulheres magras e bonitas que, vestindo um vestido vermelho, atraem todos os olhares. O segundo tipo consistia em mulheres gordas, feias e sem graça que se vestiam com roupas que causavam apenas riso e tristeza. Irlane estava claramente no segundo grupo. Juliana disse à mãe que era linda porque ficou chateada com as palavras do pai. José olhou para a filha com um olhar de desaprovação e a aconselhou a não mentir, pois não há nada pior do que uma menina mentirosa. José disse a Juliana que ela deveria torcer para ter a genética da família dele antes que ela pudesse responder. Ela tinha muitos traços da mãe, mas ainda podia ser salva se fosse magra como o pai. Irlane não conseguia disfarçar as lágrimas que rolavam por seu rosto. Ao ouvir tantas ofensas na frente da filha, ela quase se enfureceu. Ao ouvir da mãe ao telefone tantos anos antes que José não a amara por causa de um filho, ela se lembrou de como se sentiu naquele momento. Apesar de saber que nunca teve a intenção de ter um filho, Irlane sentiu que dar um filho a José o faria amar. Ainda assim, parecia que nenhum outro indivíduo seria capaz de amá-la, a única exceção era a filha. Júlia era uma menina linda que sempre a reconfortava quando presenciava o mal do pai. A campainha tocou em meio ao vento forte. Irlane correu rapidamente para abrir a porta. Quando a campainha tocou novamente, José tentou impedir que sua esposa abrisse a porta, mas ela não conseguiu. Irlane quase não conseguiu acreditar quando viu quem tocava a campainha. Rodolfo voltou depois de quase 12 anos. Com o passar do tempo, o irmão de José parecia ainda mais lindo. Rodolfo sentiu que voltar era um erro quando viu a cunhada usando um lindo vestido vermelho. Ele ainda tinha muitos sentimentos por ela.
Ele nunca considerou a possibilidade de que ela tivesse aumentado de peso. No momento em que a porta abriu, seu único comentário foi: "Você está linda." José ficou irritado ao ver o irmão porque pensou que nunca mais o veria. Além disso, quem Rodolfo acreditava ser para elogiar sua esposa? Na porta de casa, Juliana ficou curiosa para saber quem era aquele homem gentil. Assim que entrou, Rodolfo olhou para a garota e disse que ela era um bebê recém-nascido quando a viu pela última vez. Ele se apresentou como seu tio e levava um presente para ele. Juliana foi honesta ao dizer que não havia ouvido muita conversa sobre o tio. Rodolfo já tinha previsto que José evitaria mencioná-lo à filha. Rodolfo disse à família que voltou para ajudar na gestão da empresa. Rodolfo treinou um funcionário confiável ao longo desses anos porque a filial internacional estava indo muito bem financeiramente. Durante a visita de Rodolfo, José não escondeu sua irritação. Após a saída do irmão, José disse a Irlane que pensou que Rodolfo havia voltado porque o pai dos dois o havia chamado. A empresa vinha enfrentando problemas nos últimos anos e o pai acreditava que José era responsável por isso. Ele sabia que o pai desejava ter seu filho favorito de volta, apesar da falta de uma acusação formal. Portanto, ele teria que demonstrar para seu pai que poderia superar Rodolfo. Irlane não tinha conhecimento do trabalho do marido, ele também não falava muito sobre suas atividades e nunca a convidava para coquetéis. Ela sabia que o comportamento de José era resultado de sua vergonha dela e de sua opinião de que ela era gorda e desajeitada. No entanto, ela sabia o motivo pelo qual o sogro queria que Rodolfo voltasse, apesar de não saber muita coisa. José passava muito tempo na farra, o que significava que ele estava ou bêbado ou de ressaca. Com esse comportamento, era difícil para ele se concentrar e trabalhar. Irlane frequentemente ajudou ele a fazer as tarefas da faculdade para evitar que ele reprovasse. Ela o ajudava primeiro como amiga e depois com a esposa pretendida que desejava que ele se formasse. Apesar de nunca falar sobre isso, Irlane sabia que seu marido não sabia o que estava fazendo. Ele nunca foi um estudante muito comprometido na faculdade e quase nunca estava na empresa. O pai dele vinha dizendo que estava prestes a se aposentar e não confiava em José como seu sucessor. Irlane previu que José passaria por momentos difíceis. Certamente ele pensou em começar uma batalha real contra seu irmão. Ela estava totalmente correta. A volta de Rodolfo deixou José ainda mais irritado com a esposa porque se sentiu preterido pelo pai. José chegava em casa quase todas as noites transpirando álcool e com a língua afiada para ofendê-la. As coisas pioram quando o pai exigiu que José apresentasse um relatório contendo um resumo dos projetos que ele havia realizado nos últimos anos. José percebeu claramente que o pai estava tentando determinar se ele era um candidato adequado para o cargo de diretor da empresa. Ele pode estar pensando em dar o cargo a Rodolfo. Além de sua responsabilidade, o irmão mais velho tinha aproveitado o tempo para fazer uma pós-graduação no exterior. Não havia necessidade de considerar muito para decidir qual dos dois estava mais preparado. Ainda assim, José tinha uma relação com Rodolfo e o pai ainda estava pensando em lhe dar uma chance. José não confiava nos colegas da empresa para ajudá-lo a redigir esse relatório de grande importância. Ele acabou pedindo a sua ajuda quando se lembrou que a esposa trabalhava na faculdade com uma formação em administração. José lhe disse que ela precisava trabalhar para alguma coisa, pois, como nunca seria uma esposa adequada e bonita, pelo menos poderia ser uma espécie de auxiliar. Ainda que se sentisse humilhada, ela decidiu ajudar o marido de todas as formas possíveis para que ele se lembrasse de como eles se divertiam na faculdade. José entregou à esposa os documentos mais importantes e afirmou que sairia para resolver alguns problemas pessoais. Após 2 horas, Irlane descobriu que ele tinha ido para a farra enquanto ela trabalhava. No entanto, ela não ficou furiosa dessa vez, pois ao assumir a tarefa, ela reconheceu sua falta de trabalho. Era como se ela não tivesse se esquecido de quase nada durante todos aqueles anos. As poucas questões que tive consultaram na internet e puderam ser resolvidas por mim mesma. Irlane percebeu que algumas contas não estavam fechando conforme avançava na produção do material. A princípio, ela pensou que poderiam ser erros, mas rapidamente ficou evidente que eram desvios. Irlane descobriu que o marido não solicitou a ajuda de seus colegas de trabalho porque pensavam o mesmo que ela. José deve ter pensado que ela não perceberia e que, se soubesse disso, não falaria com ninguém. Isso porque ele sempre a subestimava. Ele estava ciente do fato de que Irlane provavelmente não o denunciaria. Irlane fez o relatório para que os desvios não fossem notados. No entanto, ela se sentiu extremamente mal ao fazer isso. O sogro não merecia essa traição, pois sempre foi um bom pai para José. Considerando isso, ela guardou uma cópia do relatório que não incluía os desvios.
Ela, no entanto, optou por imprimir a versão maquiada quando decidiu qual versão levar para o marido. José chegou no início da madrugada com um rosto extremamente vermelho e aparentemente bêbado. Ele perguntou se a esposa havia feito o relatório quando viu ela se preparando para dormir. Ela respondeu afirmativamente, afirmando que o relatório estava exposto na mesa do escritório. No dia seguinte, tudo o que ele precisava fazer era colocar o documento na pasta e levar. Em seguida, ele perguntou se ela acreditava que havia feito o correto. Ele olhou para a esposa da cabeça aos pés e concordou que ela deveria servir para isso, pelo menos. Para não ser apenas um desperdício de tempo dele, aquela pessoa feia e sem jeito precisava ter alguma função. Naquele momento, Irlane ficou ciente de que nunca mais receberia a atenção do marido. Ele acordou tarde no dia seguinte e começou a gritar com a esposa. Ele afirmou que ela era culpada por não o acordar no momento certo. Irlane disse que tentou acordá-lo por 1 hora, mas ele não queria se levantar porque estava de ressaca. Por outro lado, ela decidiu permanecer silenciosa. José engoliu o café e saiu rapidamente. Ele se deu conta de que havia deixado o relatório que Irlane fez para ele em cima da mesa do escritório quando chegou à empresa. Ele ligou para casa e pediu que Irlane levasse o relatório pouco antes de entregar o documento. Ela nem trocou de roupa. Colocou o documento em uma pasta e chamou um táxi porque seu marido disse que era urgente. Ela viu seu marido impaciente e irritado do lado de fora quando chegou à empresa, então ela chegou imediatamente. Alguns amigos do trabalho se aproximaram assim que ela lhe entregou o documento. Os homens caminharam em direção a eles, acenando e sorrindo. Quando perguntaram se ela era sua esposa, José parecia muito constrangido e se aproximou para dizer que claramente não. José disse aos homens que Irlane era uma funcionária sem nem se importar com o fato de ela estar ouvindo. Sua esposa estava muito ocupada em casa com outras questões. Jamais a esposa do filho do proprietário da empresa poderia ser aquela mulher desleixada e despenteada. José estava com medo de que Irlane revelasse quem era para os amigos, então a mandou voltar para casa. Ele tinha muitos afazeres domésticos a esperar. Ela chorou em silêncio depois que José deu as costas para a esposa e se dirigiu ao ponto de táxi. Rodolfo apareceu de maneira abrupta e estava observando toda a cena. Ela lhe disse com muita vergonha que estava saindo da empresa porque não estava vestida como a esposa de um dos proprietários. Ao se oferecer para lhe dar uma carona, Rodolfo a surpreendeu e disse que jamais passaria por uma situação como essa se ela fosse sua esposa. Irlane acreditava que ele estava dizendo isso apenas para ajudá-la e como um gesto de educação. Ela disse para si mesma que gostou, mesmo que fosse apenas por educação. José se sentia mais seguro em sua posição na empresa 1 semana depois do ocorrido. O relatório escrito por Irlane impressionou o pai, que decidiu oferecer-lhe um novo desafio. José decidiu que estava na hora de fazer algumas mudanças em sua vida porque não queria perder seu lugar. A mudança mais significativa envolveu a relação com a esposa. Uma noite, ao chegar em casa, ele ordenou que Irlane arrumasse as suas malas e partisse. Ele havia se casado com uma mulher muito mais linda e refinada do que a anterior. Irlane não era mais importante para a empresa e nunca poderia ser a esposa do proprietário com aquela aparência horrível. Irlane tentou dizer que ele não poderia deixá-la assim, então para onde ela iria? Há anos que não falava com os pais, não trabalhava e não tinha dinheiro por ter se dedicado a cuidar da casa. José afirmou que não estava preocupado com isso. Juliana, que estava atenta a tudo, apareceu e gritou para o pai que não tinha o direito de fazer isso com a mãe dela. Decidido a terminar o casamento, ele disse a Juliana para não se meter. Ele lhe disse que poderia ficar na casa se ela respeitasse sua mãe e não a perturbasse. Júlia disse então que onde sua mãe não era bem-vinda, ela também não era. Assim, ela e sua mãe partiriam. Embora fosse surpresa pela força de sua filha, Irlane se perguntou aonde eles iriam sem dinheiro e sem perspectivas. Irlane pediu ao marido que pensasse 2 vezes sobre o que estava fazendo. Ele respondeu que, apesar de ter declarado a todos que ela era sua empregada e não sua esposa, como ela poderia rastejar? Juliana pegou a mão de sua mãe e foram fazer as malas. Irlane chorava em lágrimas porque não sabia para onde iriam. Juliana então lhe informou que o tio Rodolfo deixou seu número de telefone pessoal com ela para que as duas pudessem precisar de um dia. Este é o dia. Juliana enviou um e-mail para o tio, detalhando o que havia acontecido antes de partirem. Rodolfo decidiu esperar as duas na rua de trás para evitar que seu irmão soubesse quem estava ajudando Irlane. Assim, saíram de casa a pé apenas com suas roupas. Ao entrar no carro de Rodolfo, Irlane começou a chorar e disse que não entendia por que ninguém poderia gostar dela.
Rodolfo ficou muito comovido por ver a cunhada nessa situação e lhe disse que ela era uma pessoa maravilhosa e que nunca deveria deixar que alguém lhe dissesse o contrário. Rodolfo levou a cunhada e a sobrinha para sua casa. Ele se desculpou pela falta de mobília, mas não teve tempo para se organizar porque havia acabado de chegar à cidade. Como forma de expressar sua gratidão por sua recepção, Irlane decidiu em segredo ajudar a organizar a casa de Rodolfo. Além disso, ela buscaria uma renda para poder sustentar e cuidar da filha. Aquela noite, eles comeram o que pediram de um restaurante localizado na área. No dia seguinte, Irlane fez o almoço com o que Rodolfo tinha na geladeira. Quando chegou em casa e viu como estavam as suas hóspedes, ficou impressionado ao ver a mesa posta com todo o capricho. Ele se perguntou como o irmão poderia não amar Irlane enquanto olhava para ela dando os últimos toques na mesa. Irlane passou alguns meses cuidando da casa e da vida de Rodolfo enquanto procurava trabalho. Embora ela tivesse um diploma universitário, nunca havia trabalhado, o que dificultou a obtenção de uma vaga. Rodolfo chegou da empresa uma noite com trabalho em casa. Irlane se disponibilizou para ajudá-lo. As habilidades dela o surpreenderam tanto que ele perguntou se ela não gostaria de ser sua assistente. A princípio, Irlane estava feliz, mas então se lembrou de estar escondida na casa de Rodolfo. José, seu ex-esposo, não sabia onde ela e a filha estavam agora. Irlane temia que José ganharia ainda mais ódio pelo irmão se soubesse disso. Rodolfo sugeriu que Irlane ajudasse a trabalhar no sistema home office depois de perceber que ela tinha medo de conviver com o ex. Ela o ajudaria e receberia um salário justo pelo trabalho. Eles mantêm o cargo em segredo no começo, mas quando ela se sentir mais à vontade, pode assumir publicamente. Após alguns meses, Irlane descobriu que gostava de trabalhar na administração. No entanto, a sua alegria não se devia apenas ao trabalho, ela também se sentia muito mais segura. Irlane começou terapia e conseguiu construir uma relação mais amiga com a comida pensando nas coisas que a causaram compulsão alimentar. Ela emagreceu muito ao longo daquele tempo e comprou roupas novas com parte do salário de sua assistente. Além disso, Irlane não podia negar que se sentia particularmente feliz em estar com Rodolfo. Ela tinha condições financeiras para alugar um apartamento para morar com a filha há algum tempo, mas algo a impedia de morar na casa do cunhado. Ela começou a pensar que poderia estar o atrapalhando, embora não tivesse certeza exata do que não a deixava ir. É possível que Rodolfo deseje se casar com alguém, mas ter duas hóspedes em casa o impediria. Aos poucos, Irlane descobriu que a ideia de Rodolfo namorando outra pessoa a irritava. Ela tomou a decisão de ir embora quando descobriu que estava apaixonada por ele. No entanto, Rodolfo surpreendeu Irlane ao dizer que planejava deixar a casa dela. Finalmente, ele teve coragem de dizer que a amou desde sempre, mas que nunca quis tirar o melhor do irmão. Juliana estava de acordo com a decisão dos dois de tentar um relacionamento, pois já gostava do tio como pai. Irlane aceitou assumir o cargo de assistente de Rodolfo na empresa há cerca de 2 anos. José foi informado de que seu irmão havia contratado uma nova assistente, mas não sabia quem era. Ele não conseguia acreditar quando chegou à sala do irmão e encontrou a ex-esposa. Ele só pode gritar para Irlane: "Você é você mesmo? Como aquela mulher linda e elegante pode ter sido sua ex-esposa?" Aquela mulher que ele reconhecia como extremamente feia. José se opôs quando soube que Irlane iria trabalhar na empresa, dizendo que era ridículo. Ela não tinha experiência e nem sabia como trabalhar em uma empresa como essa. Ele continuou dizendo que era uma vergonha que o irmão contratasse a ex-mulher apenas para atingi-lo por inveja e que ela era despreparada e inexperiente. Irlane decidiu responder a José como ele merecia pela primeira vez que o viu. Ele pediu a ela que preparasse o relatório que garantiria sua promoção, então ela lhe disse com toda a calma que se ela fosse tão despreparada. José não esperava nada e ficou sem resposta. Ao tomar a decisão de proceder de acordo com seus princípios, Irlane revelou que percebeu que o marido anterior desviava dinheiro da empresa. Ela utilizou o arquivo original do relatório que ela tinha salvo em seu e-mail como prova. O pai de José demitiu o filho sem pensar 2 vezes quando soube de seu comportamento. Irlane se casou com Rodolfo mais tarde e eles tiveram um filho chamado Antônio. Ela chamou o filho de Antônio em homenagem ao seu irmão falecido ainda criança. Ela continuou trabalhando na empresa e finalmente se tornou diretora. Inscreva-se no canal Vivências Narradas para mais histórias emocionantes. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Tenho certeza que as histórias que aparecerão na sua tela agora também irão te emocionar. Um grande beijo! E até o próximo vídeo.